Bem, hoje nosso assunto aqui é sobre a ordem na igreja, né? E nós estamos desde o capítulo 12 trabalhando justamente essa questão, porque a intenção do apóstolo Paulo, quando ele começa lá no capítulo 12, falar dos dons, não é exatamente, meus irmãos, trabalhar aquela natureza egocêntrica do homem em relação aos dons, mas trabalhar como é que uma pessoa ela mostra que ela é espiritual através dos dons que ela recebeu de Deus. Ou seja, como é que nós vamos usar o nosso dom para edificar a igreja, como é que nós vamos usar o nosso dom para glorificar a Deus. Então, lá no capítulo 12, ele compara a igreja como se fosse um corpo. Vocês estão lembrados disso, né? Então ele fala assim, que é como se fosse um corpo. Agora, um corpo, ele assim, não é uma mão, meus irmãos, se ela estiver separado do corpo, você vê, vai ser um resto mortal ali, né? Vai ser, olha, imagine se você corta a sua mão e joga para o lado, o que vai acontecer, né? A mão por ela mesma, ela não pode fazer nada. Assim como o pé por ele mesmo não pode fazer nada, o olho por ele mesmo não pode fazer nada. Daí o apóstolo Paulo dizer, como nós precisamos uns dos outros. Como a igreja, meus irmãos, ela precisa, você vê o que seríamos de nós em falar assim, isso aqui é uma igreja, não é porque tem o prédio. Na verdade, eu nunca me importei muito com essa questão de prédio, até um relaxo da minha parte, né? Mas agora, com a graça de Deus, outros irmãos interessados e mais dedicados estão arrumando a igreja. Mas, assim, para mim, a coisa mais importante numa igreja, e os irmãos entendem disso também, mesmo os que estão trabalhando muito para cuidar do prédio, é que os irmãos estejam em comunhão, em adoração e tal, né? E é isso que o apóstolo Paulo realmente ele nos ensina, né? Quando ele fala da importância, olha, a igreja é um corpo, e é um corpo vivo do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos o seu corpo. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Agora, meus irmãos, quando ele fala dos dons, ele fala de muitos dons, né? No capítulo 12, se você pegar a lista aqui, nós falamos sobre cada um deles de certa forma, né? Mas ele fala assim, que no versículo 8, a um o Espírito é dado a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito conhecimento, a outro mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outra operação de maravilhas, de profecia, de discernir espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Então ele dá essa lista, né? Ela não é completa, mas é uma lista que mostra que a igreja de Coríntios, como ele fala no capítulo 1, nenhum dom falta para vocês. Ou seja, era uma igreja falando de dom, era completa. Mas como é que eles estavam usando esses dons? Como é que a manifestação desses dons se aplicava dentro da igreja? O que o apóstolo Paulo está dizendo para nós, a forma como ele está dizendo, se vocês pegar um versículo aqui, lá no capítulo 14, o último que a gente leu, que é o versículo 33, ele fala assim, ó, Deus é um Deus de paz. Deus, ele não é um Deus do quê? De confusão. Então o culto, meus irmãos, ele tem que ter decência e ordem. Todo culto tem que ter decência e ordem. Isso nos ajuda a pensar assim, como é que eu vou me vestir quando eu vou para a igreja? Vamos pegar um jovem ou um adulto, né, homem, e ele pegar e vir com a camiseta toda aberta e coisa e tal, e todo. Então, será que existe uma reverência aí? Será que ele não tem que melhorar a reverência dele? Mesma coisa as mulheres, né? Se ela vir assim, com roupas que leva mais ao lado da sensualidade do que da espiritualidade, então tem essa questão, tudo deve ser feito com decência, mas aí tem a questão da ordem, que é essa questão que ele está tentando trabalhar na igreja de Corintos. De repente uma pessoa tinha o dom da profecia, o outro achava que tinha também, o outro também, ou seja, começava todo mundo querer pregar lá, ensinar e tal, e aí, né? Então tem que ter uma ordem.
Aí chegava a mesma coisa, o dom de línguas. Aí a pessoa começava a gritar de um lado, o outro começava a gritar do outro, todo mundo gritando lá dentro da igreja, né? O apóstolo Paulo está dizendo, gente, tudo deve ser feito com decência e com ordem, porque Deus é um Deus de ordem, Ele é um Deus de paz, Ele não é um Deus de confusão. Então, se a gente quer saber como é que era o culto na igreja primitiva, vamos perguntar para a Bíblia, vamos perguntar para a palavra de Deus, vamos olhar ali e falar assim, olha, Deus gostaria que o culto fosse dessa forma, né? Então é isso que a gente vai tentar ler um pouquinho hoje na palavra de Deus sobre isso, né? Começando aqui, nós lemos no capítulo 14, versículo 23, mas olha o versículo 20, tá? Que realmente é o que nós deveríamos ter lido. Diz assim, irmãos, não sejam meninos no entendimento, mas sejam meninos na malícia, e adultos no entendimento. Qual é o nível da minha maturidade quando o assunto é a organização do culto? Olha o conselho que ele dá no versículo 20. Meus irmãos, não sejam meninos. Olha o que está escrito aí no versículo 20. Meninos aonde? No entendimento. Mas sede meninos no quê? Na malícia. Vocês têm que ser adultos no entendimento. Ele usou a mesma palavra para falar do amor, lá no capítulo 13, você olha lá no versículo 11, ele fala assim, olha, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, sentia como menino, mas agora eu já sou homem. Ou seja, irmãos, na igreja, a gente tem que aprender a ser maduro, a ter maturidade naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente quer praticar dentro de um culto. Aqui nós temos as crianças que não sabem muita coisa, então a gente tem paciência com elas. É difícil uma igreja ter 100, 120 crianças como a gente tem e achar que vai ser uma coisa muito sem barulho, organizado. Não tem jeito. As igrejas que tentam isso acabam desistindo. Então a gente abre uma exceção, eles querem beber água, eles querem sair dessa porta e atravessar para outra, o outro dá um tapa na orelha lá, já corre aqui. Quer dizer, isso é um momento do culto das crianças, a gente está lutando e vai lutar e vai ser assim. Você não adianta. Quando os irmãos foram pintar esses bancos aqui, eu não sei como é que foi dessa vez, mas a primeira vez que foi pintar esses bancos, olha aqui, né? Os irmãos aqui podem ser testemunho. Vocês não imaginem o tanto de chiclete que saía debaixo desses bancos. Saiu o chiclete também, ô Adão? Saiu? Tem muito. Mas é coisa do quê? A gente entende que isso é coisa de criança, que eles que ficam grudando lá. Tinha um banco aí, eu não sei se já na hora de pintar já deve ter arrumado isso. Tinha um banco aí que era desse lado, agora não sei para que lado que ele foi, que teve um moleque lá que escreveu, vai Corinthians. Bem grande assim no banco, estava escrito, vai Corinthians, né? Não sei se os irmãos lembram disso. Tinha num banco nosso aí, tudo bem. Paulo está dizendo, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino, tudo bem. Essas crianças vêm sem Jesus, quando aceita Jesus, ele vai até se arrepender, né, daquilo que ele fez. Agora, uma criança, você vai lá e fala assim, né, a tomada, ela não entende muito o que é uma tomada. Se você deixar ela sozinha, falar 1000 vezes, olha a tomada, você vai levar um choque, o que ela vai fazer um dia? Você vai ver que ela vai tomar um choque. Sabe por quê? Porque ela não entende ainda. Então, meus irmãos, uma coisa é a gente fazer sem a gente entender. Uma pessoa tomar umas decisões e algumas práticas no culto que ela ainda não entende. Agora, quando ela lê a Bíblia e aprende como deve ser, aí ela se torna culpada também, não é? Então, assim, quando você vê o que Deus está falando aqui na palavra e compara com o que muita igreja pratica e faz, você vê, puxa vida, o que é isso aí? É desobediência ou falta de entendimento? Mas muitas vezes é falta de entendimento, porque talvez nunca leu lá no capítulo 14 como deve fazer para organizar um culto, um momento de culto, né? Então, Paulo está dizendo, não sejam meninos, né? Na malícia vocês sejam meninos, mas no entendimento vocês têm que amadurecer. É isso que ele está dizendo aqui para nós. O assunto aqui não é tomada, né? Mas como eu me comporto num culto público, né? Aqui, irmãos, tem um versículo aqui muito importante, no final do versículo 26. Quando a gente pensa no culto, olha o que está escrito aí no versículo 26. Está escrito o quê? Faça-se tudo para o quê? Para a edificação. Então, a intenção de Deus, quando nós chegamos aqui,
é edificar. Quando você entra pela porta aqui, será que eu estou edificando do jeito que eu estou me vestindo? Porque se vamos dizer que nós temos aqui, né, um irmão, né, bem forte, e ele resolve vir assim com uma blusinha de regatinha, não sei o que, assim, sabe, todo tal, fartão, né? Ele está contribuindo para a edificação do culto? As moças vão olhar para ele e vai deixar de olhar para o púlpito? Agora vamos imaginar que é uma moça que faz a mesma coisa. Por isso a Mariazinha pegava tanto no pé das moças, lembra, né? Por quê? Porque a concepção é que do momento que nós entramos aqui, todos têm que estar com a mesma ideia, o mesmo coração, o mesmo pensamento, o mesmo propósito, que é faça-se tudo para a edificação. Nós vamos sentar aqui, nós vamos orar, a forma que o pessoal vai ficar na música aqui, tudo deve ser levado para a edificação da igreja. Tudo seja feito para a edificação, né? Então, as línguas, né? Ele entra logo no assunto das línguas aqui, né? No versículo 21, ele fala assim, olha, está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Presta atenção aqui. As línguas são um sinal para quem? Para os incrédulos, né? É uma definição muito diferente do que a gente tem como definição e definição com artigo de doutrina. Você olha assim, a nossa primeira doutrina, meus irmãos, eu creio na Bíblia como a única regra de fé e prática. Essa é a primeira doutrina da Igreja Batista. Você sabia disso já, né? Por que tem que ser a primeira? Porque se eu falo assim, eu creio em Deus, tá, mas o Islã também crê, correto? E outras religiões aí também crê, mas em qual Deus eles acreditam? Eles acreditam num Deus que não é o da Bíblia. Por isso, o primeiro artigo de fé é eu creio nas Sagradas Escrituras. Aí você está dizendo, eu creio no que a palavra de Deus está dizendo, nesse Deus aqui que fala que a salvação vem por meio de quem? De Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então é muito importante, né? Aqui, eles têm como doutrina, por exemplo, falar em línguas como uma evidência que um cristão foi batizado com o Espírito Santo. Essa pessoa fala em língua porque ele foi batizado no Espírito Santo. Como é que eu tenho certeza que uma pessoa está selada no Espírito? É se ele falar em língua. Não, meus irmãos, isso não está escrito na palavra de Deus. Isso está escrito no artigo de fé deles, não na palavra de Deus. Na palavra de Deus diz o contrário. Na palavra de Deus, se você ler o livro de Efésios, capítulo 1, versículo 13, diz que nós somos selados pelo Espírito Santo quando nós cremos em quem? Quando nós cremos em Jesus. No dia que você creu em Jesus, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. É assim que a palavra de Deus ensina. Então aqui, dizem que a sua capacidade de falar língua é um sinal da bênção de Deus. E em certa parte, meus irmãos, se você fala mais de uma língua, você tem possibilidade de pregar para mais pessoas. O português é uma das línguas, assim, das grandes línguas, a menos falada do mundo. Eu posso pregar o evangelho aqui, concorda comigo? E eu posso pregar o evangelho em Portugal, na Angola e em Moçambique, não é assim? E mais em outro país. E se eu quiser pregar o evangelho, né, lá na África do Sul? Ninguém vai me entender. Mas se eu falar português e inglês, eu posso pregar o evangelho aqui, eu posso pregar o evangelho lá na África do Sul, eu posso pregar nos Estados Unidos, no Canadá. Opa, está aumentando na Inglaterra. Vocês entenderam? Então, de fato, é uma bênção de Deus, não é que... Mas não quer dizer que se a pessoa não fala outra língua, ela não tem o Espírito Santo, como se ensina, né? Então, meus irmãos, com essa concepção, que a pessoa que fala em língua é porque ela foi batizada no Espírito Santo, aí tem uma leva de pessoas, de crente, que quer esse dom. Eu também quero esse dom. Então, o que as igrejas fazem? Promovem meios da pessoa receber aquele dom, de ser mergulhada. Calma lá, mas onde é que nós encontramos isso na palavra de Deus? Em lugar nenhum. Entende?
Muitas vezes o que se pratica nas igrejas não tem uma referência escriturística, bíblica, para que possa ser comprovado. Eu participava de um grupo de pastores, né, que eu já não participo mais, né, mas eu me lembro que quando eu estava aqui em Marília, eu tinha acabado de chegar em Marília, né, então esse grupo de pastores foram num encontro, porque eles queriam receber esse dom, acredita nisso, né? E encresparam comigo, porque você não vai. Não, eu falei, não, eu não preciso dessas coisas, eu já tenho esse dom. Ah, mas você não fala? Não, né? Eu não aprendi outra língua, não, mas quando eu aprender, Deus vai poder falar comigo de outra forma. Olha, irmãos, eles são incentivados, eles são colocados lá, e quem não fala, não está no mesmo nível que os outros que falam. Por isso, há uma corrida ao encontro desse dom. E eu acredito que isso já estava acontecendo no Novo Testamento. Senão o apóstolo Paulo não teria tocado nesse assunto. Mas ele fala assim, olha, as línguas são um sinal para quem? São um sinal para os incrédulos. Então, meus irmãos, é um sinal negativo. Não um sinal positivo. Tem sinal negativo e tem sinal positivo. Quando você abre a Bíblia, no livro de João, no capítulo 6, veja só, vamos lá no livro de João, capítulo 6, vamos encontrar comigo aqui, né, esse versículo. Por quê? Porque Jesus está pregando o evangelho lá, o pessoal está correndo atrás dele, né? Versículo 30. Olha só, meus irmãos, o que eles perguntam para Jesus. Eu lembro vocês que Jesus já tinha feito a multiplicação dos pães para essas mesmas pessoas. Veja só o que eles falam aqui. Disseram, pois, que sinal fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Que sinal tu operas? É a mesma coisa que os fariseus falavam para Jesus. Faz um sinal para que possamos acreditar em você. Quando ele estava na cruz, qual foi o desafio para ele? Desce da cruz e nós vamos acreditar em você. Quando ele foi conversar lá com o Herodes, não foi conversar, o Herodes que queria conversar com ele. O que o Herodes pediu tanto para ele e ele não fez? Vocês estão lembrados? O Herodes pediu o quê? Um sinal. Sabe por que todas essas pessoas pediam tanto um sinal? Porque eles não acreditavam em Jesus. Então, quando nós precisamos de um sinal, se você precisa de um sinal para crer em Cristo, você ainda não crê em Cristo. Nós não precisamos. O crente, meus irmãos, ele não precisa de sinal. Eu não preciso de sinal para poder vir para a igreja, para poder servir a Deus. O Senhor me dá um sinal para ir para o culto? Não, eu tenho que ir para o culto. Entende? O Senhor dá um sinal? Não, não preciso de nada disso. Eu não preciso de nenhum sinal. Quando Moisés é mandado para o Egito, olha, o faraó não vai acreditar em mim. Ele não ia acreditar mesmo. Então Deus mandou fazer o quê? Mandou fazer um sinal. Por quê? O sinal não é para crente. Crente não precisa de sinal. Ele já crê. Nós agimos por fé e não por vista. Quem precisa de sinal são os incrédulos. Então, é um sinal para os incrédulos. Tudo que um crente precisa para crer é ouvir ou ler a palavra de Deus. E isso acontece claramente quando se usa o dom da profecia, que uma pessoa prega, ensina, edifica a igreja, a pessoa fala amém. Então vamos continuar aqui, o apóstolo Paulo vai entrar aqui de uma forma mais profunda. Vamos dizer que um incrédulo entra no nosso culto, ou qualquer outro culto. Vamos voltar lá para 1 Coríntios capítulo 14. Vamos lá. Versículo 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, todos falarem línguas, e entrarem doutos ou infiéis, não dirão que vocês estão loucos? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos ele é julgado. Então aqui um incrédulo entrou no culto e o que ele está vendo, o que ele está ouvindo. Então vamos imaginar que uma pessoa que não tem Jesus, ele entra aqui na igreja, fica aqui com a gente, e aí então nós vamos nos manifestar. Nós vamos ter salmo, que quer dizer as nossas músicas, nós vamos ter a nossa oração, nós vamos ter a palavra ensinada, Então é o seguinte, vamos dizer que a pessoa chega aqui, até tem uma cantoria, tem uma música, tudo, e aí só tem a manifestação do dom de línguas aqui.
Aqui nós estamos no Brasil, todo mundo fala o português, aí vem um coreano aqui, fala uma língua coreana, um japonês fala o japonês, o chinês fala o mandarim, aí vai, né? E está todo mundo falando uma palavra esquisita. O apóstolo Paulo está dizendo, entra uma pessoa dessa no culto, eles vão dizer que vocês estão loucos. É assim que Paulo está falando. Se todo mundo começar a gritar uma língua diferente aqui, e entrar uma pessoa que não tem Jesus, vai dizer isso, ó, essas pessoas estão doidas, estão loucas, né? Mas vamos dizer que uma pessoa prega a palavra de Deus, ou seja, tem a profecia, né? O norte da profecia é o versículo 3, vamos lá, vamos dar uma lida no versículo 3 para não fazer confusão na nossa cabeça. O que profetiza fala para quem? Fala para os homens, correto? Para edificar, exortar e consolar. Então, aquele que está pregando a palavra de Deus, ele está falando com os homens. E se essa pessoa, infiel, ou se é um indouto, né, ele entra aqui na igreja e alguém prega a palavra de Deus, ensina a palavra de Deus, faz uma exortação, essa pessoa é edificada. Enquanto que se ela ouvir uma língua que ela não conhece, não tem edificação nenhuma. Como Paulo disse na semana passada, que proveito eu tenho se eu for falar 10.000 palavras que vocês não entendem? Por isso ele preferia falar 5 palavras que eles entendessem, do que 10.000 que ninguém entendia. Então, meus irmãos, como é que a gente vai ser visto pelos visitantes, né? Se tiver só as línguas estrangeiras manifestadas, como doido. Se tiver palavra de Deus ensinada, olha como Paulo fala no versículo 24, né? De todos é convencido e por todos é julgado. Ou seja, né? Uma pessoa que entra na igreja, ela tem uma reação. Ou ela vai crer em Cristo depois que ouve o Evangelho, ou não vai crer em Cristo. Ou seja, ela não somente ela vai se edificar, ou ela vai ser condenada porque ouviu a palavra de Deus e não creu na palavra de Deus, né? Então, por isso que é importante pregar numa língua que a pessoa entende. Essa pessoa, ela ouviu, a semente foi plantada, né? A palavra de Deus não volta vazia. Uma vez que uma pessoa ensinou a palavra de Deus, a outra ouviu a palavra de Deus, o que o profeta diz? Que o seu sangue já saiu da sua cabeça. Então você já ensinou para essa pessoa, você já evangelizou essa pessoa, a palavra de Deus foi pregada, e agora? Agora é com ela. É claro que pessoas, nós vamos insistir, nós vamos continuar a ensinar, mesmo se ela não crê, só que tem uma coisa, ela já ouviu. Ela não vai poder chegar lá na presença de Deus e dizer, não me falaram de Cristo. Não, Deus vai falar, não, falaram sim. Você foi lá na igreja, eles pregaram o evangelho, falaram do amor, meu amor. Falaram que eu amei tanto você que eu mandei meu filho morrer na cruz para te salvar e você não creu. Ela vai ficar sem desculpa. Mas ela pode chegar lá e dizer assim, ele estava falando coisa que eu não entendia, né? Cada um falava de um jeito lá, nem sei o que eu fui fazer lá. É verdade, porque não tem jeito de uma pessoa entender uma língua que ela não conhece. Então, resumindo aqui, a visita do incrédulo, né? A concepção do incrédulo dentro de uma igreja é sobre o que ele ouve ou o que ele vê, né? E aí Paulo expõe o poder da profecia no versículo 25. Portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus publicamente, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós, né? O coração do incrédulo pode se manifestar positivamente. Essa pessoa pode ouvir a palavra de Deus quando você fala uma palavra que ela entende. E Deus está dizendo aqui que vai publicar o quê? Olha o que essa pessoa vai sair falando, publicando, né? Lançando o seu rosto, vai adorar a Deus, publicar que Deus está verdadeiramente entre vós. Adorar a Deus e dizer, olha, aquela igreja está falando de Deus, aquela igreja, essas pessoas têm Deus no coração, né? Qual que é a prova que Deus está no nosso meio? Primeiro, o evangelho foi pregado. Ela não vai poder dizer, não, falaram de Jesus lá. Olha, irmãos, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, que não é muito diferente do mundo. 80% das pessoas disseram assim, se alguém me convidar para ir na igreja, eu vou. Já pensou?
80% disseram, se um amigo me convidar, eu vou sim. Agora, a pergunta muda, né? 80% disseram, nunca me convidaram para ir na igreja. Então, olha só, daquelas pessoas que não têm igreja, 80% disseram, mas nunca me fizeram um convite, olha, você quer ir na igreja comigo? Então, irmãos, nós queremos mostrar que Deus está entre nós, nós temos que pregar a palavra de Deus, lá fora ou aqui dentro. Mas veja, se você é uma pessoa que o que eu vou falar, né? Eu sou tão tímido, mas uma coisa você pode fazer. Você não quer conhecer a nossa igreja? Você não quer conhecer, ter ali um contato com a gente, saber o que a gente faz lá dentro, né? A gente não é esse bicho-papão, não, que você está imaginando, né? Então, irmãos, um convite vale muito. Uma outra coisa que prova que Deus está no meio de nós é a edificação dos crentes, porque a gente pode chegar aqui e fazer um clube social, sabe? Tem muita igreja que não é igreja, é um clube social. As pessoas têm que se sentir bem aqui e tal. Não. Aqui é para ensinar a palavra de Deus, edificar. Vamos pregar a Bíblia e aí a pessoa vai ser edificada na palavra. Então, é uma prova que Deus está no meio de nós quando tem edificação. E o terceiro é a exaltação do Senhor Jesus Cristo. Porque nós estamos aqui, meus irmãos, para pregar, nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus e crescer espiritualmente, mas toda pessoa que ouve, toda pessoa que crê, ela também tem que adorar. Eu leio, eu creio, eu adoro. Ou seja, eu leio a palavra de Deus, eu creio que aquilo é a verdade e eu dou graças a Deus, eu adoro a Deus. Eu posso parar só no segundo estágio. Eu leio a palavra de Deus, eu creio, mas eu posso não adorar. Eu posso olhar e dizer assim, olha, eu acredito que isso aí é verdade, tudo bem. Ó, Jesus Cristo salva, né? Eu até acredito que Jesus Cristo salva, mas eu não quero Jesus, entende? Não é falta que ele não creu na palavra que foi ensinada. Muitas pessoas, elas entendem, olha, para mim ser salvo, eu tenho que entregar minha vida para Jesus, eu tenho que mudar, eu tenho que arrepender dos meus pecados, mas eu não me arrependo dos meus pecados, né? Então não chega nessa fase de adoração, para dizer que Deus está entre nós. Ou está, meus irmãos, no meu coração. Sobre a ordem do culto, né? Vamos dar uma olhada aqui no versículo 26, que ele entra direto agora, né? Ele fala, meus irmãos, que fazeis? Quando vos ajuntais, ou seja, o momento que nós estamos aqui agora, na igreja, cada um de vós tem salmo, que são os cânticos, né? Tem doutrina, que são os ensinamentos, tem a revelação, né? Um conhecimento novo da palavra de Deus, tem língua, né? Tem interpretação, ou seja, ele entende que se vai ter a língua, um idioma diferente, alguém vai ter que interpretar, então ele fala, olha, vamos fazer tudo para edificação. Então, qual é o norte? Vamos edificar. Versículo 27. Se alguém falar em língua desconhecida, faça isso por 2, tá certo? Ou quando muito 3, e por sua vez, e haja um intérprete. Olha só, meus irmãos, né? Vamos falar dessa questão da importância da ordem primeiro, tá? Em 1994, faz o quê? Agora já faz 31 anos, né? Foi alguns meses antes que eu me casei, eu me lembro, nós fizemos uma viagem, eu, pastor João, o pastor Odali, o pastor Bob Wickeser, né, e o pastor Edson. Nós fizemos uma viagem para Foz do Iguaçu, para dar início a um novo trabalho em Foz do Iguaçu. Então, fomos lá, ficamos 3, 4 dias lá na cidade de Del Leste, né, e, meus irmãos, uma coisa, né, muito interessante, né, que me chamou muito a atenção, era o trânsito no Paraguai. Não tinha sinaleiro nenhum, não tinha sinal nenhum. Isso hoje, é claro, hoje muita coisa pode ter mudado. Agora você imagine uma cidade que, olha, era um comércio enorme, era um amontoado de gente, realmente para você dar um passo assim, dependendo da rua que você estava lá, era muito dificultoso, né? Era assim, só que não tinha um sinaleiro, não tinha uma placa de pare, não tinha uma faixa de pedestre,
Imagine como é que se movimentava, como é que as pessoas andavam lá, os carros. Era buzina o tempo todo, você ficava surdo, estava assim, não tinha organização nenhuma. Eu falei, como é que as pessoas conseguem, né? A gente reclama aqui que o pessoal de Marília não tem seta, né? Isso é uma coisa certa, né? Não tem seta, mas tem 3 buzinas. Diz que os montadores de carro já vai fazer um carro que é só para Marília, né? 3 buzinas e já não vai ter seta. Já ninguém dá seta mesmo, né? Porque eles economizar na seta, eles vão colocar buzina a mais, né? Mas, olha, lá não tinha. Então eu achei assim, vai ter muito acidente aqui, vai ter muita coisa errada acontecendo aqui, e de fato devia ter. Um carro entra, outro sai, ou a pessoa quer quase atropelada, né? Por que o culto tem que ser assim? Não é melhor ter uma faixa de pare? Veja nos Estados Unidos, um ônibus de escola parou. Estava conversando com o irmão Woods, parou o ônibus lá. Ninguém pode atravessar para lado nenhum com o carro, não pode nem ir para frente, nem para... Não parou. Aí todo mundo tem que ficar paradinho lá, né? Enquanto aquele ônibus não começar a andar, tudo parou. Por quê? Porque vai descer criança e atravessar o quê? A rua. Então, né? Olha a organização. Já pensou se no Brasil fosse assim? Nossas escolas, eu me lembro que ia buscar as crianças na escola, chegava pai para buscar a criança de moto ou carro, acelerando e empinando, sabe? Cantando pneu. Ah, esse é o Brasil, né? Agora, onde tem organização, é diferente. Então, meus irmãos, o nosso culto, ele vai ser organizado conforme a Bíblia, ou ele vai ser assim, um pula-pula, um grita-grita? Então, cada igreja tem que decidir, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Tudo deve ser feito com decência, tudo deve ser feito com ordem, e existe uma ordem. Essa ordem é colocada aqui, meus irmãos, o versículo 26 diz, existe ordem, né? Tem que ter maturidade. Então, vamos falar do dom de línguas, no versículo 27. Se alguém falar em língua desconhecida, faça-se por 2 ou por 3, e um por vez, e haja intérprete. Já vimos no capítulo 2 que línguas são idiomas. Agora, o versículo 39 diz, você não proíba línguas. Então, nós não vamos proibir também. Tá? Se alguém recebeu uma palavra de Deus em outro idioma, ele pode vir aqui, pode se manifestar. A pessoa começar a falar aqui, tudo bem. Só que vai ser feita uma pergunta para ele e para toda a igreja. Alguém sabe o que ele falou? Alguém pode interpretar? Porque se não tiver intérprete, veja aqui, capítulo 14, versículo 28, se não tiver intérprete, está todo mundo no versículo 28? Então, se uma pessoa começar a enrolar a língua aqui e falar, eu não sei a língua, porque Deus que deu a língua para ele. Qual que é a orientação de Deus? Fique o quê? Fique calado. Agora, presta atenção, irmãos, porque Deus coloca mais 2 palavrinhas aí. Tá? Ele não fala só, fique calado. O que ele diz? Fique calado aonde? Veja só, isso é muito importante, para a gente entender outros assuntos depois. Ele não está falando só, cala a boca, não, ele está falando assim, olha, fique calado na igreja. Por quê? Porque na igreja é um lugar onde as pessoas têm que entender aquilo que está falando, para dar amém. Então eu não posso, ninguém pode aqui, meus irmãos, se levantar e começar a gritar, se não tiver intérprete. Mas Deus só me deu a língua, não me deu intérprete. Mas calma, por que Deus ia dar a língua para você sem intérprete? Por que Deus ia fazer isso? Ou será que você está praticando o que nós chamamos de exibicionismo em vão? Agora, o engraçado é que a língua de muitas igrejas é a mesma sempre, desde quando ela se converteu até as mesmas palavras sempre. É as mesmas palavras. A pessoa repete a mesma frase, né? Lá em Galha, nós tínhamos um casal que tinha vindo numa igreja, ela falava certinho a língua que ela falava, né? Mas o que é isso aí? É o que eu aprendi lá, uma senhora de mais idade me ensinou a falar essas palavras. Então, a vida toda eu falei essas palavras.
Falei, calma aí, então se foi a senhora que ensinou, ou alguém que você viu, ouviu, então, por que vai dizer que isso foi um dom que Deus deu? Não tem coerência, sabe? Não vejo coerência. Uma pessoa se levantar, gritar e começar a falar um monte de coisa, e alguém falar assim, glória a Deus. Não, calma lá. Versículo 27, diz o quê? Que haja intérprete. Como é que eu vou dar glória a Deus? Eu não sei o que ele está falando. Eu falei que o pastor dali uma vez chamou minha atenção, né? Estava lá na minha Kombi, lá, com o som novo, né? Tal, né? Tá. E aí ele disse, rapaz, desliga essa imundícia. Foi isso que ele falou para mim. Ô louco, pastor, né? Você sabe o que esse camarada está cantando aí, né? Eu disse, eu não. Eu não sei inglês. Então, né? Ele mesmo com o dedão, pá, né? Ele era novo, né? Um molecão, né? 18 anos, 19 anos. Mesma coisa, eu não sei o que a pessoa está falando. Então, você não vai dar amém, não? Eu falei, não vou não. Por quê? Porque eu não sei o que você está falando. Se tem língua, tem que ter intérprete. Não tem intérprete. Versículo 28. Fique calado na igreja, fale consigo mesmo e com Deus. É difícil fazer isso? Parece que é difícil para muita gente. Para você é maduro cristão, você está amadurecendo, então preste atenção. Você pode, como diz o versículo aqui, né, nós temos um versículo também, que é o versículo 32, o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. Então você querer fazer um escândalo, um show aí e tal, olha, cuidado, porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Portanto, meus irmãos, esse é o norte das línguas, tá bom? Agora o norte da profecia, vamos lá. Norteando o dom da profecia no versículo 29. Versículo 29 não ainda fala das línguas, né? Por quê? Como a gente viu aqui, né? Volta lá das línguas lá, é muito importante eu mencionar isso aqui. Fale 2 ou 3. Fale o quê? 2 ou 3, tá? Fale sucessivamente. O que é isso, sucessivamente? Vem um e fala a língua que Deus falou. Ele calou, sentou, interpretou. Outro se levanta, fala. Ele senta, outro se levanta, interpreta, senta também. É isso que é sucessivamente. Agora, de repente, vamos orar, meus irmãos. Aí começou. Pá, todo mundo gritando, falando uma língua. Aonde temos isso na Bíblia? Que as pessoas vão ficar falando ali, coisas que ninguém entende, todo mundo junto. Não, meus irmãos, não é assim. Que haja intérprete, já vimos, e havendo intérprete, vai ter uma edificação espiritual. Agora o versículo 29, 30, vamos lá, né? Versículo 29, falem 2 ou 3, né, profetas, e os outros julguem. Se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podeis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e sejam consolados. Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos aqui, né, sobre essa questão das profecias. Hoje, nós temos a profecia completa. Segundo 1 Coríntios, capítulo 13, dá uma olhadinha aí, né, no versículo 12, gostaria que vocês lessem comigo. Porque agora vemos por um espelho em enigma, então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também eu sou conhecido. Ou seja, ele está dizendo, agora a gente não vê claramente, mas vai chegar um momento que nós vamos ver claramente. Meus irmãos, eles não tinham o Novo Testamento como nós temos. Eles estavam escrevendo o Novo Testamento para nós. Então, imagine você uma igreja sem o Novo Testamento. Era preciso esse momento da pregação, e esse momento da pregação era chamado de profecia. Era preciso esse momento das línguas, e essas línguas interpretadas também traziam uma palavra de edificação. Mas se você olhar, no capítulo 13, no versículo 9, diz,
em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ou seja, não terá mais a necessidade. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, deixa eu dizer, na língua grega nós temos o masculino, nós temos o feminino e nós temos o neutro. Nós podemos dizer o homem em grego, nós podemos dizer a mulher em grego, mas se é um objeto, usa-se, o que eu falei? Masculino, feminino e o neutro. Usa-se o neutro. Tá? Então, quando usa o neutro, é para um objeto. E no original, não está nem masculino e nem feminino quando diz, quando vier, aí é neutro. Por isso, é aquilo e não aquele. E aí, meus irmãos, nós temos a palavra de Deus. Entende? É como se ele estivesse dizendo, quando a palavra de Deus estiver completa. Quando é que a palavra de Deus ficou completa? Quando Deus passou a revelação lá para o João, e aí foi escrito o Apocalipse e fechou. Não é nem para aumentar e nem para diminuir. É só você olhar lá no final do livro de Apocalipse, dar uma olhadinha lá, né? Você olhar lá no final, está acabando já o livro, dá uma olhadinha, né? Você olha ali no versículo 19, tá? Do capítulo 22, você lê, se alguém tirar qualquer coisa dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade, versículo 18, né? Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que, se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão no livro da vida. Se alguém tirar qualquer coisa do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, escrito o Novo Testamento, não é nem para acrescentar e nem para tirar. Nós não podemos tirar nada dos 27 livros da Bíblia, do Novo Testamento, perdão. Você também não deve acrescentar nenhum livro no Novo Testamento. Por isso, meus irmãos, olha, eu recebi um conselho do pastor João, quando eu tinha 17 anos, comecei a fazer o seminário. Eu gostava muito de ler. Se você vê, olha, quando saí de Galha, eu deixei uma estante cheia de livros lá. Quando eu mudei para cá, cada pastor que foi ordenado na igreja, eles receberam muitos livros meus. Né? Aqui tem uma estante cheia lá em cima, em casa tem alguns. Eu parei de ler um pouco, mas eu gostava muito de ler. O pastor João, com 17 anos, ele olhou e disse assim, Gilberto, você sabe como o pessoal da NASA entende tudo que está lá no céu? Eu falei, sei lá, né? Como é que eles vão saber? Então, eles sabem qualquer coisa que tem lá no céu. Porque eu tinha pegado um livro, lá na livraria de Ourinhos, comprei um livro, sabe? Eu não vou nem falar o nome, né? Mas parecia ser grande coisa, e ele olhou, eu lendo aquele negócio lá, ele disse o seguinte, os cientistas que estão lá na NASA estudando, eles só estudam as coisas que é certa. Eles decoram tudo que existe lá em cima. E aí, quando aparece uma coisa estranha, eles sabem que é estranho, porque eles têm tudo decorado. Agora você está lendo esse livro, uma porcaria, né? Em vez de pegar e ler os 66 livros da Bíblia para saber o que é certo. Olha, né? Falou isso para mim. Então, irmãos, quando a gente começa a ler livro, lá, sabe? Saiu um Novo Testamento aqui diferente, esse aqui tem 29 livros, tem 28, aqui está aqui a profecia do Enoque. O que o Enoque escreveu e tinha que estar na Bíblia já está. O resto Deus não quis. Deus disse, para com isso. A palavra de Deus, ou você crê nela ou você não crê. Ela é a sua única regra de fé e prática. Esse texto, meus irmãos, é para você não acrescentar e não tirar. Eu lembro que em Galha, o que desviou e afastou um irmão que ajudava muito na igreja antes de eu chegar, acho que o irmão Alcides, o pessoal de mais velho vai lembrar disso.
Ele deixou de trazer o Novo Testamento da Bíblia e ele começou a usar o Novo Testamento segundo Allan, estão lembrados disso? Kardec. Não é, irmão Cides? Na igreja. Vocês acreditam nisso? Ele se encantou. Então, meus irmãos, você acha que Satanás, essa serpente que enganou a Eva, não vai enganar a gente para trazer ensinamentos de outros livros para nós? Por isso, fique só com a palavra de Deus. A profecia foi usada lá no tempo do Novo Testamento por um motivo simples: eles não tinham o Novo Testamento. Então, o livro de 1 Coríntios, capítulo 13, aqui, está dizendo para nós que, havendo profecias, isso vai acabar, sabe? E se torna pregação. A profecia era a pregação para edificar, para exortar e para consolar. Tanto é que ele repete isso aqui no capítulo 14, dá uma olhada, né, no capítulo 14, né, quando ele fala assim, versículo 31, né, todos podeis profetizar, um depois do outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Então a profecia é a pregação, onde a pessoa aprende e é consolado pela palavra de Deus. Veja a importância da profecia ou da pregação na palavra de Deus. Quando nós estamos pregando a palavra de Deus, nós queremos edificar a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nortear, vamos aqui, falem 2 ou 3, para o culto não ser cansativo. Que os outros julguem. Como assim, pastor? O simples fato de uma pessoa vir aqui pregar aqui, não quer dizer que é verdade. Que os outros julguem. O que eu vou fazer? Eu vou fazer que nem os bereanos, né? Isso os bereanos. O que os bereanos fizeram, né? Bem, os bereanos, eles foram lá e conferiram se realmente Jesus era esse Salvador que o apóstolo Paulo estava pregando. Conferiu, é verdade. Então, você confere com a própria palavra de Deus. Então, a gente pega uma experiência humana. Um irmão pode vir aqui pregar, né? Pode vir falar de batismo, pode vir falar de ceia, pode... Mas calma lá. Ele falar de experiência humana e deixar de ver o que a Bíblia está dizendo, aí, meus irmãos, olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, no versículo 31, que eles todos aprendam, sejam consolados, é verdade, né? E os espíritos dos profetas, eles estejam sujeitos aos próprios profetas, né? Nós temos aqui, irmãos, né? Aqui, no versículo 29, perdão, né? Falem 2 ou 3, e os outros julguem. Ou seja, né? Vai pregar a palavra de Deus, então ele tem que ter um conhecimento da palavra de Deus, para não chegar aqui e falar assim, ó, salvação é pelas obras, viu? Salvação é pela lei. Então, irmãos, eu me lembro que lá no Morumbi, um tempo atrás, eu tive um problema, né? Não tinha nem membro lá, não tem nada lá. Ia lá na quinta-feira, aparecia um camarada lá, né? Aí um dia ele quis se manifestar. Eu falei, olha, você tem a sua igreja? Eu tenho. Qual que é a sua igreja? Ele falou o nome da igreja dele, legalista, né? Eu digo, então, hoje é sábado, você devia estar lá. Porque você já prega a salvação pelo sábado. Então, você já vá para lá. Já fique lá no seu canto lá. Né? Aqui nós pregamos a salvação pela graça, que nem Efésios capítulo 2, versículo 8. O senhor é convidado a ficar quieto, porque senão o senhor atrapalha o culto. Né? Aí, meus irmãos, ficou lá no fundo, depois pegou a Bíblia, veio com aquele versículo, falei assim, olha, o senhor quer ensinar uma coisa que os fariseus queriam ensinar para Jesus. A guarda do sábado, a salvação pela lei. Jesus, ele veio salvar pela graça. Então não vai chegar em lugar nenhum, essas coisas não vai chegar em lugar nenhum. Mais uma vez eu digo, o senhor tem que estar lá, junto com as pessoas que acreditam nessa parte da Bíblia, que vocês não usam a Bíblia inteira, vocês usam uma parte da Bíblia. Então, irmãos, não é porque a pessoa vai falar e ela está falando a verdade. Tem que ser julgada espiritualmente. Pode ser, uma vez ou outra, um pastor pode cometer um equívoco, isso acontece. Talvez nem porque ele quis que isso acontecesse. Mas decididamente, propositadamente, então, essa pessoa tem que ser corrigida. Com certeza, ela tem que ser corrigida. Muito bem, meus irmãos, né? Continuando aqui, o objetivo da profecia na igreja
é para que todos aprendam e sejam consolados, como está também no versículo 3, ou seja, não mudou nada, né? Se você olhar, não mudou nada. E quanto cuidado, né, a gente deve ter com a pregação. Vamos para Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. O apóstolo Paulo aqui, ele fala coisas, meus irmãos, que é para uma igreja que vai fazer o culto. Por exemplo, vocês não extinguam o Espírito. Não apague o Espírito, não despreze as profecias. Aqui nossa intenção não é apagar o Espírito, pelo contrário, é acender muito o Espírito Santo. E tem uma coisa que pode acender mais o Espírito Santo, que você lê a palavra de Deus. Jesus morreu, ressuscitou. Quando ele ressuscita, 2 dos seus discípulos estão indo embora, estão se afastando da igreja, estão deixando as redes, caminhando para Emaús. Estão lembrados disso? Nós acreditávamos, não acredita mais? Que ele é o que ia remir Israel, não vai mais? Mas agora já é o 3º dia, bem, tem umas mulheres aí, uns apóstolos, falaram que ele ressuscitou. A palavra deles não vale nada? Jesus olhou para eles e disse, tardos de coração. E a palavra de Deus diz que ele começou a fazer uma coisa. Em vez de começar a gritar com eles e falar assim, essa pessoa vai ter que acreditar de qualquer jeito, dá uma olhadinha no livro, né, de Lucas, o que Jesus pegou para ensinar para eles a verdade. Lá no último capítulo, capítulo 24 do livro de Lucas, né, capítulo 24 e versículo 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Versículo 27. O que Jesus usou para que aquele coração queimasse? O que Jesus usou para aquele coração se acender numa chama ardente? Será que eles ficaram pulando, gritando? Veja o versículo 27. Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava onde? Na Bíblia. Quando Jesus queria acender um coração, ele não ficava gritando, não, tacando a mão na cabeça de uma pessoa. Não. Ele abria o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. O resultado ainda está no capítulo 24. Se você olhar aí, né, em Lucas 24, né, nós lemos o versículo 30, os olhos dele se abriram, né, versículo 32, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o quê? O que estava ardendo neles? O que estava pegando fogo neles? O nosso coração. O que faz um coração arder, então, de verdade? Isso que você está segurando aí, a Bíblia. Nunca esqueça disso. Agora, mais um pouco, né, no versículo 32. Quando ele no caminho nos falava, e quando ele abria o quê? A Bíblia, as Escrituras. Então, meus irmãos, você quer abrir um coração? Você quer que um coração se encha do Espírito Santo? Abra a Bíblia para essa pessoa. Faça o coração dela arder com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não fazer aquele coração arder, pode ser que ele está ardendo por outra coisa, mas não vai ser pelo Senhor. Não vai ser. Agora, né, aquela história, né, que o pregador não tem controle. Vamos terminar, capítulo 14, versículo 32, né? A pessoa subiu lá na frente, ele perdeu o controle. Aí, eles põem os vídeos na internet, que não tem jeito, irmão, de você olhar aquilo ali e não dar risada. O camarada, ele subia num pilar assim, parecia sabe? Uma vez eu vi o pastor Epitácio, né, subir num coqueiro, num pé de... sem nada.
Você não imagina a altura que ele foi, subiu, né? Mas ele foi lá buscar um açaí, pegou o açaí e jogou para fora, né? Nortista, sabe como é que é, né? Todo mundo olhando. Uma vez ele até postou um vídeo aí, colocou lá, né? Ele com 60 e poucos anos já, conseguia subir naquela altura e descer. Legal. Mas dentro de uma igreja, na hora do culto, tinha 2 pilares assim, né? Um pilar aqui, outro pilar ali, alta, igreja alta. Camarada, subia, descia, subia, né? É o poder do Espírito, o Espírito tomou ele. Não, olha o que está escrito no versículo 32. O que está escrito no versículo 32? Vamos lá, né? Capítulo 14, versículo 32. O espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Isso aí, você não pode falar que uma coisa dessa vem do Senhor. Esse griteiro, esse puleiro, A casa de Deus é uma casa de ordem. É por isso que o apóstolo Paulo, ele finaliza com essas palavras no versículo 33. Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, as igrejas dos santos têm que ter paz. As pessoas têm que estar em paz como vocês estão, e eu também tenho que estar em paz. Para quê? Para a palavra de Deus ser ensinada, ser pregada. Imagine que você está conversando com uma pessoa, que o médico está conversando com você. Você precisa de ouvir aquela palavra que o médico está conversando com você. Aí tem uma enfermeira do lado, ou um enfermeiro, ou uma pessoa ali do hospital. E o médico fala: seu Gilberto, eu estou aqui com o seu diagnóstico, né? Vou ler aqui para o senhor, né, tal. E quando ele começa a falar, uma outra pessoa fala: ei, doutor! Aí começa a falar: ei, doutor! Né? Meus irmãos, como é que eu vou saber o que o médico está falando para mim? Vai me atrapalhar. Né? Então, não tem necessidade das pessoas ficar em gritos e histerias dentro da casa de Deus. Nós não temos um parâmetro desse na palavra de Deus. Ah, pastor, mas o senhor está falando isso? Estou falando isso pela palavra de Deus. Então, não vamos dizer, existe muito equívoco? Existe muito equívoco. Como é que uma pessoa vai aprender a palavra de Deus se o outro estiver gritando na orelha dele o tempo todo? Minha sogra morava em Galha, perto de uma igreja lá. A gente sabia até o nome da pessoa, que eu não vou falar aqui, é claro. Mas ela gritava tanto na igreja dela, era 2, 3 quarteirão de distância. Ela gritava tanto que a gente ouvia. O tempo todo gritando. O pastor podia estar pregando, ela estava gritando lá. Papai, gritava, sabe? Você vê a pessoa com essas veias aqui, parece que vai sair para fora, de tanto que fica vermelho e grita. Está ajudando a edificação ou está atrapalhando na edificação? É por isso que o apóstolo Paulo começa todo esse assunto. Todo esse assunto ele começa com o versículo 20. Não sejais meninos no entendimento, mas sejais na malícia. No entendimento vocês têm que ser o quê? Adultos. A gente tem que olhar e ter discernimento. Falar assim, olha, não vejo isso na palavra de Deus. Não vejo necessidade disso. Não está edificando ninguém. Um comportamento desse na igreja não edifica. Isso aí empobrece a palavra, não enobrece. E não é uma crítica a uma igreja em especial. Não é uma crítica, meus irmãos, que os batistas hoje, muitos estão assim. A questão é se isso edifica, como o apóstolo Paulo está dizendo. Qual que é a edificação de tudo isso? Correto? Muito bem.